Aleluia. Jesus, obrigada por essa manhã, Pai. Obrigada pelo teu cuidado, teu zelo com cada um de nós. Entregamos o nosso coração, a nossa mente em tuas mãos. Nos molda e nos lapida conforme a tua vontade, Senhor. Estamos, Senhor Deus, nas mãos daquele que sabe de todas as coisas. Estamos em suas mãos, Senhor, que é soberano e que sabe o que é melhor para nós, que conduz o nosso querer e o nosso realizar. Nosso prazer é estar nas mãos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, revele a tua palavra aos nossos corações. Ministra no mais profundo do nosso ser, Espírito Santo. Nós estamos ansiosos para receber aquilo que vem de ti. Ansiamos por receber aquilo que vem do alto. Queremos mais e mais do Senhor. Nos dê sabedoria, Senhor. Nos dê sabedoria para compreender a sua palavra, seus desígnios. Aleluia. Ministra aos nossos corações essa manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar um tema que está em Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Porém, o versículo 17 está dentro de um contexto onde o tema é: Israel não tem como se excusar. Israel não tem como se excusar. Deixa eu ver o significado dessa palavra. Excusar. Significado. Excusar é conceder perdão, perdoar, tolerar, apresentar desculpas ou desculpar-se. Vamos ler esse contexto que vai do versículo 16 a 21. Abra sua Bíblia, vamos meditar na palavra. Diz assim: isso. Mesmo assim, nem todos os israelitas aceitaram o Evangelho. Porquanto declarou Isaías, Olha, o apóstolo Paulo cita uma referência do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem acreditou em nossa mensagem? Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. A importância de se ter uma boa Bíblia. Uma boa Bíblia é a mais próxima do original. Quanto mais distante do original, ou seja, muitas mudanças para a linguagem se aproximar do dia de hoje, vai se perdendo o que realmente o autor quer dizer. Então, como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Mas, então, indago, será que não ouviram? Evidente que sim.
Por toda parte a sua voz ecoou, e as suas palavras até os confins do mundo, entre aspas. Ora, questiono outra vez, será que Israel não compreendeu a mensagem? Em primeiro lugar, Moisés proclamou assim, 2 pontos. Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu o provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías declarou com toda a ousadia assim: fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. De quem ele está se referindo? Aos gentios. Veja, se Jesus veio para salvar os judeus, só que o seu povo o rejeitou, e isso abriu para com que aqueles que não procuravam Deus, ao ouvirem a palavra, eles creram, eles receberam a salvação, que no caso somos nós. O Moisés está falando, ele lançou uma profecia assim, versículo 19, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Quem não é o meu povo? Quem não é o povo de Deus? Éramos nós. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Conhecedor das Escrituras eram os judeus. Quem tinha história de muitos longos anos com Deus eram os judeus. Só que ao enviar o teu filho, Deus ao enviar o teu único filho para salvar o seu povo, eles o rejeitaram. E isso abriu para os gentios e a profecia se cumpre. A profecia do profeta Isaías: fui achado por aqueles que não me procuravam. O Senhor dizendo: eu fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. E aí o apóstolo Paulo diz: quanto a Israel, no entanto, afirmou, o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Essa é a história, é o que aconteceu. Bom, é por isso que Israel não tem como se excusar, né? Que a gente aprendeu uma palavra nova, pelo menos eu não conhecia essa palavra. Ou seja, não tem desculpa, não tem perdão, não tem como se desculpar, porque todos ouviram a mesma mensagem. A maioria, os líderes, decidiram rejeitar a mensagem, rejeitar a vontade de Deus, né? Interessante, né? Ai, Deus. Mas a ênfase aqui, essa manhã, é o versículo 17, que diz: como consequência, a fé vem pelo ouvir. Veja, se nossa salvação depende de fé e não de obras, é muito importante a gente saber como nós recebemos fé. É importante nós sabermos como nos alimentarmos de fé. Como que eu posso obter fé? E a palavra responde. A palavra de Deus diz: a fé vem por um caminho, um único caminho. Ouvir as boas novas. E as boas novas vêm pela palavra
de Cristo. Bom, vamos lá. Conteúdo do pastor Joseph Prince na área, onde o tema é medite em Jesus e experimente o bom sucesso. Medite em Jesus e experimente o bom sucesso. Sobre a nova aliança, podemos meditar na pessoa de Jesus quando meditamos na palavra. Jesus é a palavra feita carne. Jesus é o verbo que se fez carne, né? Jesus é a palavra feita carne. E ao meditar em seu amor por você, em sua obra consumada, em seu perdão e em sua graça, Deus garante que você terá bom sucesso. Vamos lá. Existe sucesso ruim? Sim. É uma lástima ter sucesso aonde Deus não quer que você esteja. É um perigo estar num lugar onde você acha que por estar tendo resultados, você acha que é de Deus. Mas o bom sucesso é quando você está cheio da presença do Senhor. E não importa com as circunstâncias. O verdadeiro sucesso é quem você carrega, não o que você tem. O mundo ensina que o que você tem define se você é uma pessoa de sucesso ou não. Bens, dinheiro na conta, carro, isso não é bom sucesso. O bom sucesso é aquilo que o dinheiro não compra. É tão caro, tão estimado, tão valoroso, que nem todo o dinheiro do mundo consegue comprar. Isso é o bom sucesso. Com certeza. Amém? Então é uma mudança da forma de pensar, tá? Isso é a palavra de Deus nos ensina isso, né? É só olhar para os grandes homens de Deus, você vai ver que eram grandes homens de Deus, não eram grandes milionários. Os homens de Deus, cheios da presença do Senhor, esses eram bem-sucedidos. Aleluia! Inclusive tem uma passagem que apresenta os heróis da fé. E você vai ver a história de cada um. Não tem nada a ver com dinheiro, nada a ver com o que o mundo ensina. Tem tudo a ver com o quanto que eles carregavam do Senhor. Amém? Então vamos lá. Você pode pegar apenas... a gente não tem nada contra o dinheiro, amém? A gente não tem nada contra o dinheiro. O dinheiro não pode ter o nosso coração. O dinheiro é servo, não é senhor. Dinheiro é servo, não é senhor. Senhor das nossas vidas é o nosso único Deus, soberano, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele atua dessa forma. Os três são um. Amém? Então vamos lá. Você pode pegar apenas um versículo e meditar sobre o amor de Jesus por você? Por exemplo, você pode começar a murmurar os Salmos 23, baixinho. Esse texto, gente, estava em inglês, então tem algumas palavras que ao ser traduzida, ela às vezes põe uma palavra que não se encaixa muito bem.
Mas ao invés de murmurar, você pode substituir por aquele processo que o boi faz quando ele volta a comida e ele fica ruminando. Ruminar. Então, ao invés de murmurar, você pode falar assim: começa a ruminar. Tira todos os nutrientes daquela palavra. Rumina. Pega a comida e rumina ela. E isso eu acho que encaixa melhor aqui, tá? Então vamos lá. Salmos 23, começa a ruminar bem baixinho. O Senhor é meu pastor. Nada me falta. Sabia que no original não é faltará, não é futuro, é presente. No original, a Bíblia, no original, esse versículo não é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não, é o Senhor é meu pastor e nada me falta. É presente, é o estado agora, atual. Nada me falta. Eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho o Senhor. Aleluia. Ao meditar sobre esse versículo simples, você começa a perceber que o Senhor é tempo presente, seu pastor. Ele é seu pastor. Um pastor provê para as suas ovelhas, se alimenta e as alimenta e as protege. Porque Jesus é seu pastor, você não terá falta de nada. Aleluia! Não faltará sabedoria, direção, provisão, nada. Você começa a ver que Jesus está presente com você, provendo para você, cuidando de você e garantindo que você e sua família tenham mais do que suficiente. Agora, naquele exato momento, naquele curto período de meditação em Jesus, a fé é transmitida em seu coração, é encorajado com a realidade de que Jesus está com você, mesmo quando você enfrenta alguns desafios. É lindo porque tem passagens que o Senhor declara: eu estarei com Ele, mesmo nas tribulações, mesmo na angústia, mesmo nos dias maus, eu estarei com Ele. Ou seja, mesmo que Ele esteja no vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque Ele está conosco, aleluia. Independente da circunstância, o Senhor estando comigo, isso me encoraja, isso me fortalece, isso me deixa vigorosa, cheio de vigor, amém? Aleluias. Seja você uma dona de casa, uma vendedora ou empresária, sua alma será nutrida e fortalecida quando você meditar em Jesus. Ponha os seus olhos em Jesus. Ele te dá esperança, alegria e paz. Amém? Na verdade, toda vez que você meditar na palavra de Deus, Jesus o impulsionará para o sucesso, sem que você perceba. Sem que você tenha que planejar, inventar ou fazer todo tipo de plano. Jesus direcionará seus passos, o levará ao lugar em que você deveria estar e fará com que as portas de oportunidade se abram sobrenaturalmente para você. Simplesmente assim. Quando você medita em Jesus, seus caminhos sempre se tornam prósperos. Agora, não tenha medo de usar a palavra próspero. É a promessa de Deus na Bíblia. Quando você medita, ou seja, rumina a palavra de Deus de dia e de noite, a Bíblia diz que você fará seu caminho prosperar.
Vamos ler isso? Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué 1, 8. Inclusive é o livro que iremos devorar semana que vem, hein? Prepare. Inclusive, vamos lá. Josué 1, 8 diz assim, olha o próprio Deus falando, tá de azulzinho aqui na minha Bíblia. Que o livro da Torá, lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. O Senhor está nos ensinando aqui um princípio de extrema importância. Meditar no que Jesus consumou na cruz, meditar na obra consumada de Jesus, meditar na pessoa, nas suas obras, na sua obediência, na sua autoridade, em todos os seus benefícios. Isso fará com que você tenha um bom sucesso. Ou, aqui na minha Bíblia está dizendo, isso fará com que você se torne vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Existe o bom sucesso. E o bom sucesso é você estar no lugar onde o Senhor determinou. Amém? Algumas pessoas pensam que são prósperas depois de ganharem seu primeiro milhão. Mas quando você examina suas vidas, descobre que em algum lugar, ao longo do caminho, em sua luta para ganhar mais e mais dinheiro, elas perderam as coisas que são realmente importantes. Elas podem ter construído um portfólio de investimentos impressionante, mas seus filhos não querem mais nada com eles. E eles machucaram as pessoas que um dia os amaram. Isso não é prosperidade verdadeira ou bom sucesso. Isso não é. Quando Deus abençoa você com prosperidade, bênçãos financeiras são incluídas, mas apenas como uma pequena parte do todo. Entende? O bom sucesso de Jesus nunca o afastará de sua igreja. Nunca o afastará de seus entes queridos. Isso se for uma igreja bíblica, tá? Porque Deus afasta você daquilo que não é verdadeiro. Tá bom? Aquilo que não é bíblico não é verdadeiro. Então, é de Deus essa remoção, tá? Acima de tudo, isso nunca vai te afastar de si mesmo. Você não vai acordar um dia no meio da sua busca pelo sucesso e descobrir que não conhece mais a pessoa que está olhando para você no espelho. Meu amigo, aprenda a meditar na pessoa de Jesus. Ele é seu bom sucesso. Quando você o tem, você tem tudo. A Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. A palavra para Deus aqui, né, no texto grego original é Christos, referindo-se a Cristo. Em outras palavras, a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. A fé não vem apenas por ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Jesus e sua obra consumada. Da mesma forma, meditar na palavra de Deus é meditar
é ruminar e ouvir sobre Jesus. Isso não significa que você leia apenas os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Não. Cada página da Bíblia inteira, de capa a capa, aponta para a pessoa de Jesus. Eu comecei a ler Josué já, tá, gente? Eu já ia fazer o aulão no sábado agora de Deuteronômio, mas eu já comecei a ler. O significado da palavra Josué é Salvador. Meu Deus, uma sombra do que haveria de vir. Tudo aponta para Jesus. Tudo. Só que o Espírito Santo nos mostra essas coisas. Ele revela a pessoa de Jesus. Se você deseja ter sucesso em sua vida, então eu o encorajo a meditar em mensagens pregadas por ministérios que tratam de exaltar a pessoa de Jesus, a sua beleza, o seu favor imerecido e sua obra perfeita por você na cruz. Ouça os ministérios da nova aliança, que não misturam lei e graça, mas que dividem corretamente a palavra de Deus e pregam o evangelho não adulterado de Jesus. Quanto mais você ouvir sobre Jesus e a cruz, mais fé será transmitida a você e você experimentará bom sucesso em sua vida. Amém. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Ele cita Salmos 23 e eu quero meditar junto com você para a gente fechar. Salmos 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me falta. Em verdes prados me faz descansar. Significa provisão. Em verdes prados, literalmente você tem o sustento, sabe? Para as águas tranquilas me guia em paz. Não significa ausência de problemas, mas significa estado de espírito. Você vai ter paz, e a paz é a que Jesus dá, não que o mundo oferece. Paz para o mundo é você estar debaixo de sombra e água fresca, a brisa do mar. A visão de ter paz que o mundo ensina é você estar assim, sem fazer nada. Mas não é essa paz que o Senhor Jesus nos dá. A paz que o Senhor Jesus nos dá é que mesmo enfrentando dias maus, a paz é de espírito. Você não fica ansioso por coisa alguma. Você tem paz, você não se angustia, você não se desespera. Você sabe que Deus está contigo e você tem tudo que você precisa. Amém? Ele fala: restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça, por amor do seu nome, os caminhos de onde a obra do Senhor me coloca num lugar onde eu nunca seria capaz de alcançar ou conquistar por meus méritos. A justiça de Deus se estabelece em nós e significa que é uma posição que o Senhor te põe. E ninguém te tira, porque é Ele que coloca. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, olha, até o versículo 3 é tudo aonde o Senhor faz. O Senhor é meu pastor e nada me falta, Ele cuida de mim, Ele me coloca em pastos verdejantes, né?
Ele me guia às águas tranquilas, Ele me restaura o vigor, Ele me conduz pelo caminho da justiça. Ok, a partir do 4 é quando eu tomo decisões erradas. E olha só, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. A correção de Deus é por amor, a correção do Senhor é porque Ele nos ama. Qual pai que ama seu filho e não o corrige? A correção sempre é por amor. E a correção de Deus, põe isso na cabeça, nunca é com acidentes, nem com doenças, nem com calamidade. Isso não é correção de Deus. Isso é consequência de ataque do diabo e consequências desse mundo caído. Às vezes a pessoa acha que a pessoa ter um câncer é uma correção de Deus. Não, não, não. Um pai não corrige assim. Você vai corrigir a Kaline com uma doença? Vou ensinar ela a ter obediência. Nunca. Deus também. Nunca corrige os seus com doenças. Doenças não vêm de Deus. Nunca corrige os seus com calamidades, com acidentes. Não, isso são ataques. E nós temos que viver a nossa vida pós a vinda de Jesus. Não queira dar exemplos ali, trazer exemplos de exortação de Deus do Antigo Testamento, porque eles não tinham advogado. E nós temos o Espírito Santo conosco, que nós temos o sangue de Jesus que foi derramado e que nos cobre. Nós vamos viver de acordo com o tempo a qual nós estamos. E discernindo os tempos, nós vamos, com a sabedoria de Deus, nós vamos aprender a separar as coisas. Então vamos lá. Tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Amém? Esse corpício aí, é templo, morada do Espírito Santo. Nós habitaremos na casa do Senhor por dias sem fim. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Vamos orar. Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada por essa manhã, teu zelo e teu cuidado por cada uma de nós. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos essa manhã que somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Somos grandemente abençoadas, altamente favorecidas e profundamente amadas. Aleluia! Glória a Deus! Uhul! Amém.